o reino das trevas, o mundo espiritual faz de tudo para atrapalhar, mas maior é o dono da obra, que é o Deus Todo-Poderoso. Então esteja ativando o sininho, seguindo o canal Jefferson Renato Ribeiro. É uma ferramenta de divulgação e ela complementa a página do Instagram Duologos. Também divulgue essa página, ajude a ser conhecida. Muitas pessoas divulgam coisas ruins na internet. Divulgue coisas boas, que agregam, que dão valor, que vai trazer fruto, que venha saltar para a vida eterna. Então, dando início à live de hoje, que é um tema maravilhoso, o Evangelho de Deus. A maioria dos cristãos tem um entendimento bem rudimentar sobre o Evangelho. No final das contas, para que alguém se torne um cristão de verdade, ele precisa entender o Evangelho. Correto, pastor Jefferson? Sem dúvida, Ari. A palavra evangelho é boas novas, boa notícia. Né? No mundo impregnado de más notícias, né? Violência, derramamento de sangue e outras mazelas de um mundo que tem mais de cerca de 9 bilhões de seres humanos, né? São mais de 300 nações, né? E também cerca de 7 mil dialetos, um mundo que sofre a síndrome do vazio da alma, né? E então o Evangelho de Cristo é o preenchedor desse coração vazio, porque o homem não vai conseguir de forma alguma preencher esse vazio a não ser com Deus. Não é o ouro, não é a prata, não são os prazeres da carne, né? Não são a luxuosidade deste mundo, a fama, que vai conseguir preencher o vazio do ser humano. O vazio do ser humano é a falta de Deus, né? E Deus tem sido colocado de fora, né? de igrejas, por incrível que pareça, muitas igrejas hoje estão no estilo livre, né? Você vê hoje os fundo preto, né? Isso é uma tentativa de agradar, né, o pecador. E eu sempre falo, Ariel, o pecador não tem que se sentir bem na casa de Deus. Ele tem que ficar incomodado. Porque a partir do momento que ele se sente bem, que ele entra num lugar de fundo preto e se sente numa boatinha, né, ele vai achar que o evangelho é isso, né? Então, os pastores modernos hoje estão pensando em agradar, em massagear o ego, né? E eles não querem perder público por causa de dízimos e ofertas, né? E a igreja hoje criou um sistema de merchandising, né? Hoje você vê, não é novidade, igrejas que são shopping centers, né? Onde os produtos ligados até a denominação, né, são colocados e eles pensam em reter esse público em um domingo, por exemplo, onde ele possa assistir cinema, assistir filme, passar o dia todo com a família, gastando naquilo que se chama igreja, né? E você vai olhar para outras religiões grandes do mundo, né? Eles não vão abrir mão do seu santuário, né? Se você for para estudar as religiões orientais, eles não fazem merchandising no seu santuário, né? Eles não, o judaísmo não admite uma propaganda na sinagoga, né? O islamismo não admite um produto sendo vendido, né, no seu local, né, de culto, né? Ou seja, e o que pasma, né? Pasmem, senhores, é que do tempo de Jesus, quando ele entra no templo, ele já vira a mesa, né? E o que ele vai dizer? Minha casa será chamada casa de oração, e vós tendes convertido em lugar de salteadores, né? E de corruptos. E ele virou a mesa, improvisou um chicote, né? Os irmãos conhecem a história do Evangelho, né? E ele ali, revestido daquela ira santa, ele
chicoteou ali os vendilhões do templo, né? Então, era muito mais fácil adequar a venda de animais do sacrifício já no templo. Hoje também está acontecendo a mesma coisa, né? As igrejas shopping centers, né, Ari? Onde só que não é, muitas vezes não é nem produtos ligados ao culto, não é Bíblia, não é harpa que eles estão vendendo refrigerantes, hambúrgueres, né, roupas, né? Então é uma distorção total da finalidade, do final objetivo, que é ir à igreja, se reunir em torno da palavra, né? É ter uma comunhão com a palavra de Deus, né? Aprender a ortopraxia, ou seja, o que é a ortopraxia? É a prática correta da fé, né? Aprender a ortodoxia, a sã doutrina, que se constitui hoje no grande desafio de um pastor fiel, né? O pastor fiel ele está assim entre o punhal, né, e a cruz, Verdade. né? Ou ele se mantém fiel a essa doutrina com meia dúzia, ou ele está perdendo, porque está se cumprindo o que Paulo falou já nas suas epístolas, né? Que com a partida do apóstolo, depois da sua partida, ele temia que lobos devoradores, né, cerceassem o rebanho de Deus, né? E também ele falou sobre o comichão nos ouvidos, né? Cercar-se-iam de mestres segundo a sua cobiça. Então, o próprio povo não está suportando essa doutrina, né? As pessoas ficam pasmas de um pastor fiel ter um público pequeno na sua igreja, mas é o cumprimento da palavra de Deus, né? Ou ele fica com o evangelho, você nota, pregar o evangelho, né? Ele é único, né? Não tem vários evangelhos, né? É o evangelho que é revestido de poder, né? Que fala de Jesus Cristo ressurreto, vencedor, né? E que nos dá uma esperança de vida eterna. Então, o grande desafio hoje se constitui manter a palavra de Deus no púlpito. Mas nós estamos vendo com os adventos das igrejas fundo preto que tem tudo, menos palavra de Deus pura. E muito menos o próprio Senhor, né, pastor? Aquele Deus atrás da porta, né, pastor Jefferson? O que significa viver do Evangelho, né, pastor Jefferson? Viver o Evangelho engloba os outros aspectos do trabalho de salvação e exaltação realizado por Deus. Isso inclui cuidar dos necessitados, convidar todos a receber o Evangelho e unir as famílias por toda a eternidade. E é totalmente diferente que o amado irmão, infelizmente, comentou o que acontece nos dias de hoje, né, pastor? As pessoas estão vivendo do Evangelho para beneficiar a si próprios, mas estão com o coração longe do reino de Deus, né, pastor Jefferson? Ariel, é interessante que a palavra de Deus diz pregai o evangelho, né? Então, e Paulo vai dizer mais ainda, né? Ainda que um anjo vos apresente outro evangelho, né? Seja anátema, ou seja, seja maldito, né? Então, nós temos visto hoje, com a era moderna, né, o bartinianismo. O que é o bartinianismo? Que está vem pregando já há alguns anos, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Ela contém, isso significa dizer, então, que eles estão pregando que esse texto aqui foi Deus que falou, agora esse outro aqui foi o homem, né? Então, isso relativa à verdade, né? Eles creem que nem tudo que está na Bíblia é de Deus. E isso vai abrir um leque para licenciosidade de atos, de doutrinas falsas, né? E o que ocorre? Vemos isso em todo momento, as pessoas relativizando a santidade, né? Vemos as pessoas vivendo e dizendo Deus quer o coração e não o que eu faço, e constituindo assim uma atitude de pecado, vivendo em pecado e aderindo a um sistema carnal, né? E não glorificando a Deus, justificando que Deus só quer o coração, né? Mas o evangelho é para o corpo todo.
O evangelho é para o homem na sua totalidade. Espírito, alma e corpo sejam plenamente santificados a Deus, diz a palavra de Deus. Né? Então, não tem como pregar parte, né? Não é parte, é o evangelho, e ele é integral, ele atinge o espírito humano, ele atinge a alma do homem, e ele norteia todo o corpo após o homem dar ouvidos à graça de Deus, né? E a palavra santificando esse ser humano, ele vai ter a vida palpável, moldada pelo Espírito de Deus que atua no seu espírito e na sua alma. Então, nós vemos hoje as pessoas vivendo parte do Evangelho, né? E dizendo muitas vezes o que foi falado outrora não é para o nosso tempo. Milagres foi só para o tempo dos apóstolos. Quando não deturpam o Evangelho, eles só creem em parte do Evangelho. Então, é um grupo totalmente fora da palavra de Deus e um grupo parcial dentro da palavra de Deus. Mas é o Evangelho. Ou somos integral ou não somos cristãos. Né? E se eu não creio no poder de Deus, e o que a palavra de Deus vai dizer? O Evangelho é poder de Deus. Paulo vai deixar isso explícito. O Evangelho é poder de Deus, né? Para transformar vidas, né? Para que é o maior milagre, né? Que o homem venha a se arrepender, que ele venha a se entregar aos pés de Cristo, em lágrimas, muitas vezes. Então, há uma porção que não, de pessoas que se dizem cristãos, que não crê no sobrenatural de Deus, né? Então, esta porção não é pouca, e vivem uma vida sem sentir a cura, sem sentir o sobrenatural de Deus, sem sentir as bênçãos espirituais, né? Então, além da depravação que vai entrando dentro das igrejas, há os que não creem de jeito nenhum no sobrenatural de Deus também, né, Ariel? Sem dúvida, pastor. Infelizmente, o cristianismo barato, né? É até triste falar a palavra cristianismo, porque cristianismo não significa isso, mas colocam a Deus numa caixa de sapato, né, pastor? Limitando, falando que Deus não faz hoje. Deus pode fazer o que Ele quer e bem entender, porque Ele é Deus, né, pastor? Então, as pessoas ultimamente andam enganando elas mesmas. Às vezes dá para perceber se realmente as pessoas têm intimidade com Deus, se conhecem o Deus verdadeiro, se tem um momento de oração, meditação na sua palavra, procurar o conhecer Deus, procurar o conhecer o Evangelho de Deus, esse tema que nós estamos falando, né, pastor? Porque o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho descreve os parâmetros pelo qual Deus se relaciona conosco e como Ele trabalha em nossa vida, né, pastor? Em todos os aspectos, né, amado irmão? A comissão que Jesus nos entregou é uma responsabilidade. Ai de mim, disse Paulo, se não pregar o Evangelho de Cristo, né? Mas a comissão é essa, a ordem é essa, o imperativo é esse: ide por todo mundo, né? Ide por todo mundo, não há fronteiras. O Evangelho não conhece fronteiras. As fronteiras na Bíblia são, as únicas fronteiras na Bíblia são para Israel, na sua expansão territorial. Mas o poder do Evangelho não conhece fronteiras. Nós estamos aqui agora, você está em Campinas, estado de São Paulo, eu estou na cidade de Ponta Grossa, a Princesa dos Campos, aqui no Paraná, mas esta palavra vai chegar no mundo todo, né? Então, o poder do Evangelho não conhece fronteiras, porque nós estamos na comissão de Cristo, na ordem de Cristo, indo para o mundo todo e pregando o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Este poder de Deus também não faz acepção de pessoas, né? Não tem uma raça determinada, é para toda criatura, né? É toda criatura, e ele tem essas marcas, né, Ari? Atingir todos, né? Porque antigamente o judeu tinha não tinha uma relação aberta com os outros povos, né? Não abria nenhuma relação, eles se sentiam unicamente abençoados por Deus, eles eram o povo de Deus e nenhum outro povo tinha essa prerrogativa, mas a graça de Deus foi derramada, né? E o plano de Deus foi desvendado, que não era só para o judeu, mas também para o grego,
também para o bárbaro, também para o cita, né? Então, eles chamavam, né? Eles chamavam os outros povos de bárbaros, né? Então, hoje se desfez essa barreira, é para toda criatura, pelo poder do Evangelho, agora toda criatura, somos um só no poder e na unidade do Espírito, né? Então eu não posso ter orgulho de placa, eu não posso ter orgulho espiritual de sentir que a minha denominação é superior à do meu irmão. Nós somos, ou não temos então a unidade do Espírito, porque quem acha-se superior ao seu irmão, né, ele não tem o caráter da unidade do Espírito, a característica de unidade do Espírito. Ele tá dizendo que não existe, então, unidade do Espírito na vida da igreja, que não é a placa, mas é o corpo de Cristo reunido num só propósito, né? De cultuar a Deus, de levar boas novas do Evangelho a toda criatura. Então, dentro do que é o Evangelho, a ordem e a comissão que Cristo nos deu é ir a todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Você vai observar, é quem crer, né? Quem crer. Jesus pregou cura, Jesus efetuou cura, Jesus ressuscitou os mortos, Jesus curou os enfermos, né? Jesus intercedeu por várias pessoas, ele deu o pão, né? E matou a fome de milhares, né? Ele deu sua vida na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia, para que nós, no exemplo dele, também morrêssemos com ele, porque no batismo, né? Daí alguns perguntam e questionam, a Bíblia diz, quem crer e for batizado, né, será salvo, mas na sequência diz, mas quem não crer é que será condenado. Uma pessoa pode passar a vida toda e não se batizar? Pode, porque às vezes já numa certa idade de vida, ela não tem oportunidade de descer as águas do batismo. Mas o que vai representar o batismo, né? O cristão verdadeiro, ele vai ter a oportunidade e ele vai querer se batizar. Por quê? Porque representa que ele morreu para o mundo, que ele foi sepultado com Cristo, né? E não tem um batismo com aguinha na cabeça, né? A palavra batismo é imergir, né? É submergir, é imersão, né? No literal dela, no significado, batismo é imersão, né? Você é ali deitado na água, cobre o corpo todo, simbolizando que você foi sepultado com Cristo. E quando o homem de Deus levanta ali o que está sendo batizado, você nasceu para uma nova vida, né? Representa a nova vida em Cristo Jesus. Você morreu para o mundo. Então não existe gotinha de água na cabeça como batismo. Não é batismo, né? Eu fui sepultado com Cristo na sua morte. Eu não vivo mais para o mundo, né? Eu não atendo mais os apelos deste mundo dirigido por Satanás, né, Arielson? Então, quem crer e for batizado será salvo. Então, o Evangelho, vamos repetir, né, Ari? O Evangelho, ele vai ter como consequência pessoas que vão querer proclamar. Vai ter como consequências pessoas que morreram para o mundo, né? E que têm uma novidade de vida agora para com Deus. Sem dúvida, pastor. E é bom também salientar, né, pastor, que o batismo em si, a pessoa, quando quer batizar, quer cumprir uma ordenança, né, pastor? Que o irmão falou, que é o significado de morrer para o mundo e nascer uma nova pessoa, nascer em Cristo Jesus. Mas, se a pessoa realmente, digamos, a pessoa emergiu nas águas, mas não teve realmente o verdadeiro batismo na sua alma, que é o batismo do Espírito Santo de Deus, que faz com que a pessoa realmente nasceu de novo, o batismo de imersão de água não serve para nada, né, pastor Gerson? A gente vê através da vida da pessoa que realmente o Espírito Santo está nela ou não, né, amado irmão? Sem dúvida, Ari. Infelizmente, tem pessoas que tomam só um belo banho, né? Pressionado por pai, por mãe, ou pelo próprio pastor, mas não tem uma frutificação mínima, não tem fruto de arrependimento, né? E a igreja, para tal pessoa, é um clube social, é um ponto de encontro, é um lugar de rever amigos, de falar de negócios e de passar ali 2 horas por fim de semana almoçando com os irmãos ou
ou tendo uma recreação apenas, né? E que não um culto de quebrantamento, de busca de cura, de oração pelos enfermos e eles sejam curados de fato, né? Porque muitos também não creem no poder da cura, não creem no que Jesus disse, né? Nos sinais, né? Após o batismo, nesse texto maravilhoso de Marcos 16, onde a comissão é dada, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, né, será condenado. Né? Então, há uma condenação em não crer. Né? A ira de Deus permanece sobre quem não crê no evangelho de Cristo. Agora, os verdadeiros cristãos, eles não correm atrás de sinais, os sinais correm atrás deles, né? Porque a Bíblia vai ser clara em Marcos capítulo 16, estes sinais seguirão aos que crerem, não é ao incrédulo, não é o que pensa que o evangelho teve uma ação na era apostólica, agora não precisa, né, ter essa ação que teve na era apostólica. Né? O evangelho desde o tempo da era apostólica até hoje. Né? E a palavra missionário, né? Quando nós temos essa missão de pregar o evangelho, né? É usado muito a palavra missionário, mas ela não está na Bíblia. O similar de missionário na Bíblia é a palavra apóstolo. Né? Então, muitos missionários hoje que vão para o campo, ele é aquele que é enviado. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado por uma igreja que envia tal missionário. Mas se essa igreja não crê no evangelho de poder, né, como que ela vai operar contra as hostes e potestades do mal, se não crê no poder de Deus? Porque entre os sinais, vamos ver os sinais que Marcos diz, né? Em meu nome expulsarão demônios. Né? Você tem que ter autoridade. O evangelho, né? Ele tem poder para expulsar demônios. A pessoa revestida do poder de Deus, ela tem poder e autoridade contra os demônios. Então, esses sinais seguirão. Né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Né? Falarão novas línguas. Porque quando eu falo em línguas, eu oro bem. Agora, se eu falar na igreja, obrigatoriamente eu tenho que interpretar para a edificação do corpo de Cristo. Né? O falar em línguas não foi só porque era para todos entenderem no Pentecostes, mas é uma evidência da descida do Espírito Santo. É uma capacitação, porque quando eu oro em línguas, eu oro bem. Você não sabe o plano que o diabo tem, né, para você amanhã. Nós não sabemos o plano que o diabo tem contra nós amanhã, mas quando nós oramos em línguas, nós confundimos as trevas que estão ao derredor, né, tentando ciladas e entre outras coisas. Então, eu edifico bem a mim mesmo, e é um dos sinais que seguem os que creem. Né? Em meu nome expulsar demônio, em meu nome falarão novas línguas, né? Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Aqui pegará em serpente, você não vai tentar Deus, obviamente, mas se eventualmente, como Paulo, na ilha de Malta, foi atacado por uma serpente, né, o poder da santidade na vida de Paulo anula, o livramento vem. E se não vier, porque Deus tem propósito maior na eternidade, mas, via de regra, esses sinais seguem aqueles que têm a vida no altar, uma vida santificada, né? Aqueles que creem no sobrenatural de Deus, né? E diz mais, né? Além de pegar em serpente e beber algo mortífero, não fazendo dano algum, né? Imporão as mãos sobre os enfermos, Arielso. Eu fico pasmo, Arielso, de pessoas que estão enfermas na casa de Deus, que vão na frente para receber oração, mas nem elas creem que vão ser curadas. Elas vão por um hábito, elas vão por um mero hábito. E a oração, então, eu fico mais pasmo ainda, porque é uma oração formal. É uma reza, na verdade. Reza é uma repetição. Oração são frases do fundo do coração.
São frases de autoridade de quem tem a vida no altar. Né? Na antiga aliança, a oferta sobre o altar era consumida pelo fogo, porque ela era santificada. Né? Agora, imagine você, o ministro, ele não vai ser consumido pelo fogo, mas o poder da santidade de Deus está nas suas mãos. É por isso que Deus deu esta ordem: imporão as mãos, porque quem tem vida no altar, né, as suas mãos queimam a enfermidade. O poder de Deus emana destas mãos, né, porque é transmissão de natureza. Se eu tenho a natureza de Cristo, a autoridade de Cristo na minha vida, eu imponho a mão sobre os enfermos e Jesus Cristo cura. Eu creio nisso, já fui curado, já fui testemunha do poder de Deus na igreja, em família, né? Então, até em oração pelos nossos animais, que às vezes na batalha espiritual não pega em você, mas pega lá no teu pet, né? Eu já fiz essa experiência, já tive essa experiência aqui com o nosso pet, onde ele chegou e ele estava murchando, Ariel, ele estava morrendo, e eu me pus a mão sobre o Paçoca, que é o nosso pet, né? Um Shih Tzu, com uma personalidade incrível, né? E a oração da fé levantou o bichinho, e ele saiu pulando, ele estava morrendo, né? Porque a guerra espiritual não é brincadeira, né? Você não pode brincar de ser crente, de ser cristão. Ou você tem o poder de Deus na sua vida, ou você vai ser qualquer coisa. Vai ser um bom mecânico, vai ser um bom advogado, você vai ser um bom profissional de qualquer coisa, mas não se intrometa no reino de Deus para passar vergonha com o diabo, porque nós estamos numa era de guerra espiritual. Ou você é revestido com o poder de Deus, ou você já caiu. Sem dúvida, pastor. Ainda continuando sobre o testemunho que o irmão orou, um testemunho que o amado irmão contou para mim, até minha mãe está ao vivo conosco. Mãe, beijo. Te amo, viu, mãe? Ela está ao vivo conosco, né? Ela nos presenteou com a presença dela esses dias atrás, passou muito rápido, bênção na vida da gente. Mas ela compartilhou, se ela pudesse estar aqui, até ela falaria aqui do meu lado nessa live, o testemunho que ela deu da dor do trigêmeos, né, pastor? Que ela tinha na face e que o irmão orou e pela graça, misericórdia e poder de Deus, ela foi liberta dessa dor terrível, né, pastor Jefferson? Pois é, Ariel. A irmã Jandira, ela estava sofrendo alguns anos atrás, mas ela não deixou de acompanhar o estudo bíblico da quarta-feira, onde nós ministrávamos na Assembleia de Deus de Olarias, aqui em Ponta Grossa, né, um estudo sobre Apocalipse, né, e ela colocou um cachecol, era acho que mês de inverno, julho ou junho, né, e estava ventando bastante naquela noite, e ela foi à igreja. E eu vi o sacrifício dela, e eu fui tomado por um sentimento de Deus, e chamei ela para receber a oração no final do culto, né, e ali ela foi ungida, né, e a oração da fé, ela testemunhou depois, curou essa enfermidade que ela é terrível, é a pior dor do mundo, segundo alguns médicos, porque ela afeta diretamente o cérebro, né? Região dos trigêmeos, aqui perto da face, né? E ela chega a deformar a face quando dá os choques, né? E é terrível esta dor. E Jesus Cristo curou a irmã Jandira pelo poder da oração. Amém. Agora, se ela não cresce, ela estaria curada? Estes sinais seguirão aos que creem. Aos que creem, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deus tem dado grandes livramentos nesta era. Deus tem dado grandes livramentos em família, grandes livramentos quando nós oramos a Deus, quando nós impomos a mão com o poder da oração, né? Sem duvidar, mas glorificando a Deus, porque uma vida consagrada emana virtude de Deus. Foi isso que Jesus sentiu quando foi tocado. Ele estava cheio de pessoas cercando naquela caminhada, os discípulos cercavam, né? Mas de repente aquela mulher viu Jesus de longe e não mediu esforços, e foi chegando, dizendo no seu coração: se eu tocar nele, eu serei curado, né? E quando ela consegue tocar, Jesus para. Jesus sente o impacto da fé, porque a fé é um poder ali. A fé é um poder.
ela emana, ela movimenta o coração de Deus, ela agrada a Deus, né? E quando Jesus sente que do seu corpo sai virtude, sai o dunamis, o poder, ele para e ele pergunta aos seus discípulos: quem me tocou? Eles não entendem. Eles dizem: mestre, a multidão te oprime. Como assim, quem te tocou? E ele diz: alguém me tocou. Alguém me tocou diferente. Então falta o toque diferente, falta o toque de fé, falta de dizer no coração: eu serei curado, né? Falta a afirmação de fé e ir em direção àquele que tem poder, que é Jesus Cristo, né? Porque esses sinais, ainda hoje, seguem aos que creem. Amém, pastor. O nosso Deus é o mesmo do passado, de hoje continuará para sempre, né, amado irmão? Ele é Deus poderoso, ele faz o que ele quer, né, irmão? O que o amado pastor comentou que é verdade, as pessoas vão lá, mas não acreditam se realmente vai acontecer ou não. Tanto às vezes as pessoas que vai receber oração, como às vezes até a pessoa que está orando, ora meio automaticamente orando por palavras, mas será realmente, né? Ela acredita pensando, será que Deus vai agir? E o poder do evangelho, a fé, né? Eu gostaria de compartilhar aqui em Colossenses 1:3-6, né, pastor? Que graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos por causa da esperança que vos está reservado nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que o vistes e conheceste a graça de Deus em verdade, né, pastor? Então, como o amado irmão falou, que quando realmente a pessoa conheceu e ouviu, e a pessoa realmente acredita, maravilhas acontecem pela glória e a graça de Deus, pastor Jefferson. Sem dúvida. E Paulo ele vai dizer, né, que ele é servo de Jesus Cristo, no nosso tema, Romanos 1, versículo 1, né, ele vai dizer, ele, Paulo, né, já transformado, ele já não é Saulo. Saulo é exaltado, né, Ari? Ele já foi transformado, ele já teve um encontro com Cristo, então ele se tornou Paulo, que quer dizer pequeno, né? E ele vai dizer mais, ele se denomina servo, servo de Cristo Jesus, né? Porque quando ele diz que ele é maior, a única vez que Paulo diz que ele é maior, ele vai dizer: amém, o maior dos pecadores. Ele fala que ele é o maior pecador. Em contraste com o mundo que vivemos, onde pessoas se apresentam nas redes sociais dizendo: eu sou o maior apóstolo, eu sou o maior missionário, onde títulos são arranjados, né? Não basta ser pastor, tem que ser reverendo. Não basta ser reverendo, tem que ser apóstolo, né? Onde você vê o orgulho humano que a terra há de comer, né? Mas não com Paulo. Paulo vai dizer: servo de Jesus Cristo, né? Chamado para ser apóstolo. Ele não vai dizer que ele é o apóstolo, ele vai dizer: se eu sou servo de Jesus Cristo, eu fui chamado para ser apóstolo, né? Ou seja, a palavra missionário não está na Bíblia, como nós dizemos, mas ele está dizendo que ele é o enviado, né? Apóstolo é sinônimo de missionário, né? Então ele vai dizer que ele é o enviado. Ele foi enviado pela igreja de Antioquia, né? Pelo próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus se levantou na igreja de Antioquia e disse: separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que os tenho chamado, né? Então, ele especifica muito bem essa separação: separado para o evangelho de Deus, né? Ele está separado para pregar o evangelho de poder, e quando ele prega esse evangelho, ele prega Jesus ressurreto, ele prega a cruz de Cristo. Está faltando isso, Arielson. Está faltando a cruz de Cristo. Está faltando o poder do evangelho que advém da cruz. A nossa vitória está na cruz, né? A cruz nos distingue do mundo. A marca do sangue de Jesus Cristo é a marca de distinção do povo de Deus para com o mundo. Assim como foi na saída do Egito,
A marca do sangue de Jesus na nova aliança nos distingue como povo de Deus comprado, separado, né? Povo zeloso e de boas obras, diz a palavra de Deus. Então, ele está dizendo enfaticamente a sua missão, ele está dizendo enfaticamente que ele foi transformado por esse evangelho. Quando ele cita seu nome, já é o poder transformador, de exaltado para pequeno, né? De ser achado grande para o maior dos pecadores, de ser um perseguidor para agora ser um perseguido por causa da justiça do evangelho. Então, esse evangelho é poder transformador, o maior poder, o maior milagre é a transformação que Paulo foi objeto dessa transformação. Ele testemunhou a caminho de Damasco, ele pregou a sua vida, ele pregou o que aconteceu com isso. Ele não disse que o evangelho que ele recebeu foi de Pedro, foi de Tiago, foi de João. Ele disse que eles não comunicaram nada para ele, mas o evangelho que eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo, né? E foi o poder de Deus manifesto na vida do apóstolo Paulo. E ele foi ao mundo, pregou a toda criatura, deixou, né, as marcas de Cristo estavam no seu corpo, né? Então nós vemos na vida dele esse poder transformador que faz do homem vil, perseguidor, um homem como servo de Deus, né, que reconhece agora que ele é pequeno, que ele tem que exaltar aquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Verdade, pastor Jefferson. O que é o Evangelho de Deus, né, pastor? Evangelho é a doutrina e a história de Jesus Cristo. O que Jesus falou sobre o Evangelho? Ele disse aos seus discípulos que o Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo. Então, ele os enviou a pregar. Quem gosta de conferir, tem sua Bíblia, gosta de ver, verificar, está lá em Marcos 3,14. Essa mesma missão que ele nos confiou hoje, partilhar seu evangelho com os outros. Então, pastor, baseado nisso, gostaria de fazer uma pergunta para o amado irmão. Quando o evangelho de Deus alcança a pessoa, porque não existe aquele ditado, né, pastor? Eu aceitei Jesus, que termo, na verdade, é uma mentira. O homem por si só não vai à procura de Deus, né? É a misericórdia do Senhor que nos alcançou, né? Então, esse negócio, eu aceitei Jesus, eu particularmente, eu não aceito. É a misericórdia de Deus, o Espírito Santo de Deus abriu meus olhos, né? E o meu coração. Então, pastor, baseado nisso, quando o Evangelho de Deus realmente alcança, abre o coração da pessoa, e a pessoa verdadeiramente, quais são os primeiros passos que mostram na evidência da vida da pessoa, o testemunho de Jesus Cristo, que realmente o Evangelho é real na pessoa dela? Bom, como você leu agora há pouco, né, o texto bíblico, ouvimos falar da sua fé que vai frutificando no mundo todo. Paulo viu, né, desse grupo de irmãos que a fé deles vai frutificando. Então, o primeiro grande sinal, Jesus deu essa marca, né, para distinguir quem é quem. Pelos frutos conhecereis. Então, quem é alvo do evangelho de poder, que, como você falou, foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, e com o uso da sua razão, né, abre agora o seu coração, abre o seu coração e diz sim à graça divina, né, ele vai começar a frutificar, né? No seu espírito, na sua alma e no seu corpo, nesta ordem específica, começa a haver a santificação que vem pelas primeiras palavras que este crente. Ele vai ter o grande amor dele, a palavra de Deus. Ele vai querer se aproximar de Deus. Ele vai querer ler a Bíblia toda. Ele vai querer saber mais de Deus. E cada vez mais. Porque ele está agora uma nova criatura. As coisas velhas passaram, né? E ele quer frutificar. E ele vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Mas o grande fruto é o fruto do arrependimento que foi operado, né? O primeiro grande fruto que João Batista não viu
na fila do batismo no Jordão, e ele começa a chamá-los de raça de víboras, porque ele conhecia cada um ali, né? E as pessoas estavam fugindo do juízo. Assim como hoje, Ari, muitas pessoas estão na igreja com medo do juízo, porque estão vendo coisas que nunca viram, né? A terra está em chamas, né? A terra está em chamas, né? Cidades pecaminosas estão em chamas, né? Então, as pessoas estão vendo que as coisas estão acontecendo, né? Estamos caminhando, sim, para o maior advento, que é a volta de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Seguirão 7 anos da ira de Deus, né? E o Evangelho fala da ira. É boas novas, mas você vai ver em Mateus capítulo 24, né? O sermão profético de Jesus Cristo. Você vai ver ali as referências à igreja, a Israel e aos gentios, as 3 classes de povos que são distinguidos na Bíblia. A igreja tem um destino eterno, né, com Cristo Jesus, mas quando eu falo igreja, estou falando da Universal Assembleia dos Santos, daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que não tem uma placa específica, né, composto por igreja triunfante, que vão ressuscitar naquele dia. O primeiro eles ressuscitarão, a igreja triunfante vai se ressuscitar. Depois nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao encontro com Cristo nos ares. Então partiremos para estar para sempre com o Senhor. Então, dentro de todos esses acontecimentos, o Evangelho, que é o poder de Deus, ele precisa estar retinindo na minha vida desde o dia em que eu dei ouvidos à graça de Deus, fui convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu preciso frutificar. Ele vai frutificando. Ele vai ter também a novidade de vida, a santificação, um processo contínuo de santidade ao Senhor, sem a qual ninguém vai ver Deus. Então, o crente que não vive santidade, ele fez qualquer coisa, ele agiu por emoção, ou ele passou a brincar com a sua salvação, né? Ele passou a brincar com a sua salvação, porque quando você não santifica a tua vida, né? Quando você não busca mais a palavra de Deus, quando você não tem momentos com Deus no teu lar, você não vai ter na igreja, você não vai orar na igreja. Se você não ora em casa, me desculpe, meu irmão, minha irmã, mas a qualidade da tua oração na igreja é questionável. Se você não passa pelo menos 1 hora diante do Senhor na tua casa, você não vai passar 15 minutos de joelho dobrado naquele lugar que se chama templo, né? Não adianta, não é assim. Você tem que entender que a igreja que está em sua casa reflete o que você é na igreja templo. O que você faz na tua casa reflete o que você é no templo, né? E não ao contrário. E nunca ao contrário, né? Então, Deus conhece os que são seus. Este selo existe ainda hoje, sempre existiu. Deus conhece os que são seus. Mas eu diria sobre a tua pergunta, que a frutificação contínua, o fruto de arrependimento. Porque quando nós erramos, Ari, vem uma tristeza segundo Deus e toma conta do nosso coração. E nós não sossegamos enquanto nós não entramos no nosso quarto, dobramos o nosso joelho e pedimos perdão a Deus, né? Agora, as pessoas estão com a síndrome de Pilatos. Qual que é a síndrome de Pilatos? Pilatos encontra Jesus e diz, não sabes tu que eu tenho poder para te livrar? Jesus diz, nenhum poder teria se do céu não fosse te dado. Acabou aí a questão de poder. Acabou aí, né? Aí daí ele pergunta o que é a verdade. Em um tom irônico, né? Jesus não responde Pilatos. E por que Jesus não responde Pilatos? Porque Jesus já tinha pregado cura e a fama de Jesus tinha chegado aos ouvidos de Pilatos. Jesus já tinha pregado o evangelho do reino e isso tinha chegado aos ouvidos de Pilatos, né? Jesus tinha curado enfermos, tinha ressuscitado mortos. Ele não precisava falar nada para Pilatos. Os sinais seguem os que creem. Os sinais seguiam Jesus Cristo, né? Então ele não perde tempo com alguém que quer só especular. E o sinal para alguém que é ímpio e que quer somente especular é o sinal de Jonas. Jesus não responde por causa do sinal de Jonas. Uma geração má e adúltera me pede um sinal, me pede para que eu demonstre a verdade, né? Nenhum sinal será dado, senão o de Jonas.
Assim como o Filho do Homem esteve 3 dias e 3 noites assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará no ventre da terra. Então, qual é o sinal para Pilatos? O inferno. Qual é o sinal para o ímpio? O inferno. Só que tem uma coisa dramática. Não é um sinal que te dá chance de fazer um arrependimento e de optar pela salvação. O sinal para o ímpio é tão triste que quando ele se depara com o sinal, ele já está em condenação e de um lugar que ele não sai mais, porque perdeu todas as oportunidades que foram dadas a ele. Então, esse é o dramático sinal do ímpio. Para o ímpio, ele vai acordar no inferno onde não tem volta. Né? Portanto, o tempo sobremodo oportuno hoje para abraçar Cristo, para reconhecê-lo, né? E para não cair na relativação do pecado, para não ficar que nem a síndrome de Pilatos, né? O que é a verdade? O que é a verdade quando você está vendo o testemunho do Evangelho? Quando você sabe que Jesus Cristo cura, quando você já ouviu falar que Ele salva, que Ele coloca, né, o seu povo nos lugares altos, entre os príncipes do seu povo, que Ele honra aqueles que o honram, que Ele tem poder para curar, que Ele tem poder para transformar. Quando você despreza tudo isso, não resta outra coisa senão uma expectação de fogo que há de consumir tal pecador. Né? E ele acorda muitas vezes com o sinal de Jonas, que é o próprio inferno. Sem dúvida, pastor Jefferson. O que significa o evangelho, meu querido amigo, ouvinte, irmão, né? Etimologia, literalmente, evangelho significa boa mensagem, boa notícia ou boas novas. Você tem recebido isso no seu coração, na sua vida? Qual é a base do evangelho? A fé é o primeiro princípio do evangelho. Você tem que crer. Sem fé, já começa que é impossível agradar a Deus. Pastor, foi uma bênção e o tempo novamente voou, pastor Jefferson. Estamos chegando no fim dessa live, mas o tema desse o Evangelho de Deus não terminou aqui. Vamos continuar na próxima semana, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. É um tema bastante abrangente, né? Onde nós podemos falar da palavra de Deus, do poder do Evangelho de Deus, né? Que edifica vidas, que transforma vidas, né? E vai ser um prazer voltar a falar sobre esse tema tão rico da Bíblia, né? Que nos edifica, que nos prepara para a vida eterna. Amém. Eu queria agradecer a todos que entraram ao vivo, presenciaram essa live. Deus abençoe grandemente o coração de cada um de vocês. A gente deseja que venham alcançar vidas as pessoas que vão ver depois. Deus conhece, sabe para quem a palavra irá, e a palavra de Deus não volta vazia, mas a gente pede, esteja divulgando o Duologos, né? Uma página nova, mas a gente deseja que venha ser bênção para a vida, para o reino de Deus, isso. E o canal do pastor Jefferson, o canal no YouTube, que é o Jefferson Renato Ribeiro, estejam lá, dando o seu like, vejam os vídeos lá que são muito bons, são abençoadores, e estejam ativando o sininho que vocês ajudam, que a mensagem vai adiante, que há muitas vidas ainda que necessitam e precisam ouvir o Evangelho. Eu também gostaria de dar um anúncio aqui, né, pastor Jefferson? Que semana que vem, na sexta-feira, nós teremos aqui em Campinas, na Nova Europa, na Igreja Bom Pastor, lá teremos uma vigília. E nós vamos estar orando por coisas grandiosas. E estarei dando um convite aqui, quem é de Campinas, região, esteja atento, nós vamos estar divulgando no Facebook, no própria página do Duologos. Quem é de Campinas, região, quem gostar, né, gostaria de participar, será uma bênção e nós precisamos estar na presença de Deus. Sempre orar foi bom. Deus ama quem conversa com Ele. Mas nós estamos em tempos que é totalmente necessário, né, pastor Jefferson, se prostrar na presença de Deus, né, amado irmão? Sem dúvida, os irmãos aí estão convidados, né, para participar desse evento que glorifica Cristo, né? Buscar a Deus em todo o tempo, crer em Deus, né? É momento de crer no Evangelho, de se preparar para a vida eterna e poder, ainda assim, arrebatar alguns das chamas do inferno. Sem dúvida, pastor. Então, meu querido amigo ouvinte, que o Evangelho de Deus venha alcançar seu coração, pense nessas palavras,
Se você tiver alguma dúvida, manda perguntas, com certeza o pastor já irá responder. Se precisar entrar em contato, tem contato, liga, que é um prazer falar do amor de Deus para as pessoas que têm curiosidade e querem conhecer esse Deus Altíssimo. Pastor Gerson, é uma bênção, muito obrigado, irmão, pelo seu tempo. É grandioso esses momentos que nós passamos aqui. Pena que passa rápido, mas Deus tem abençoado e quero desejar que continue abençoando muito mais no seu ministério, na sua vida e sua família, pastor Jefferson. Obrigado, irmão. A tua pessoa também seja ricamente abençoado por Cristo, por Deus, né? E estamos à disposição dos irmãos que queiram tirar alguma dúvida, né? Se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem, né? Você também ajuda o reino de Deus para que a mensagem da cruz chegue mais longe, né? E que essa palavra que edifica vidas tenha guarida no teu coração. Toda sexta-feira estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para levar um diálogo que edifica, né? Que faz crescer a tua fé, né? Que te edifica espiritualmente para enfrentar um fim de semana, uma nova semana que se aproxima sempre na presença de Deus, né? Então, Deus abençoe a todos, você, Ari, os irmãos que vão ver ainda essa live, seja abençoado, né? E que as bênçãos de Cristo Jesus, pela presença de Cristo, estejam abundantemente na vida de todos. Amém, pastor. Eu já estava esquecendo mais uma coisa aqui, amado irmão, pastor Jefferson. Duologos está com alguns projetos diferentes para esse ano, né, amado irmão? Podemos compartilhar, dar algumas novidades aqui para o nosso pessoal ouvinte? Sem dúvida. O poder transformador do Evangelho é composto pela palavra de Deus, pela meditação na mesma, mas também pela intercessão, pela oração da fé. Então vai ter, nas próximas semanas vamos divulgar melhor, mas vai ter uma live específica de intercessão por cura, por necessidades afins do ser humano, das pessoas que têm assistido a nossa live, que têm necessidades, tremendas necessidades, né? Tanto física, material e espiritual, né? Nós vamos fazer uma live de intercessão, de oração ao Deus Todo-Poderoso, né? De imposição de mão mesmo à distância, porque Deus não opera só de perto, Ele é Deus de longe também. Né? Ele não conhece barreiras. O poder de Deus emana através, né, do universo, né? E não há fronteiras, como nós falamos hoje, né? Para uma palavra de Deus atingir teu coração, tua vida e criar um impacto de virtude que você jamais vai esquecer. Com certeza, pastor. Com certeza será uma benção. Já estejam se preparando. Vai ser uma noite especial e eu tenho certeza que nós vamos fazer grandes coisas ainda. Então, o Duologo se despede aqui. Uma noite abençoada em todos os sentidos e até em breve. Um grande abraço, querido irmão. Deus abençoe em Cristo. Amém.